A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Vamos dar continuidade ao estudo aqui do Rei Davi? Isso mesmo. Nós não estamos com a igreja para dar a escola bíblica dominical, então nós vamos dar o estudo bíblico aqui no WhatsApp, na igreja do WhatsApp, para você, né? Na igreja da internet. Vamos estudar a Bíblia de alguma forma. E eu estou compartilhando com você o estudo dos personagens bíblicos e começamos por Davi. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Pai santo, Deus poderoso, te agradecemos pela oportunidade de estudar a Tua palavra, de conhecer personagens, homens, Senhor, que fizeram a história, que confiaram em Ti, que foram honrados por Ti, que estão na Tua palavra. Deus, continue ministrando no nosso coração, nos ensinando e repreenda o ladrão da atenção, aquele que faz o telefone tocar, o cachorro latir, alguém chamar, bater na porta, ou até mesmo desistirmos de ouvir a palavra, sair para fazer outra coisa e ouvir depois, e com certeza nunca ouvimos, porque não é intenção do diabo deixar que nós venhamos aprender e ouvir a tua palavra. Então que ele seja repreendido agora pelo poder do teu sangue, pelo poder do teu nome, e que teu filho e tua filha continue até o final e seja abençoado em nome de Jesus. Queridos e queridas, nós mencionamos aqui nas aulas anteriores, só para você lembrar, né? Você pode também estar ouvindo os outros vídeos no nosso canal no YouTube. Você tem livre acesso lá. Nós mencionamos quem foi Davi. Também estudamos Davi ungido a rei de Israel, a rei por Samuel, pelo profeta Samuel. Também Davi e Golias, também Davi na corte de Saul. Falamos também da amizade de Davi e Jonatas e da inveja de Saul. Falamos também de Davi o fugitivo. Falamos um pouco sobre a história de Davi como rei. E agora vamos falar Davi, rei de Israel. Vamos iniciar por aí. Davi se tornou rei sobre as 12 tribos de Israel. Após a morte de Isbosete, filho de Saul, Isbosete havia sido proclamado rei por alguns apoiadores de seu pai. Um deles foi o antigo capitão de Saul, Abner, que também acabou sendo morto. Davi assumiu o trono de Israel ainda em Hebrom, porém, pouco depois transferiu-se sua capital para Jerusalém. Leia melhor sobre essa história, não deixe de ler, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 3, versículo 5. Dessa forma, o rei Davi se tornou o primeiro a governar Israel como um império unificado, né? Um império unificado. Ele foi o primeiro, o rei Davi foi o primeiro a governar Israel como um império unificado. Mesmo com a divisão que ocorreu após a morte do seu filho, o rei Salomão, a dinastia da casa de Davi durou aproximadamente 425 anos. Já em Jerusalém, o rei Davi construiu o seu palácio no Monte Sião, após conquistar a região de Jebuseus, lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo de 6 a 9. Além dessa, ele também construiu várias outras construções importantes. O rei Davi também centralizou a adoração a Deus em Jerusalém, colocando a Arca da Aliança na capital do império, e desejava construir o templo, né? O templo para adorar ao Senhor. Porém, essa tarefa Deus não lhe permitiu executar, ficando a cargo posteriormente do seu filho Salomão. Então nós vamos entender que Deus não permitiu que Davi construísse. O sonho do templo de Salomão nasceu no coração de Davi, mas quem colocou em prática foi o seu filho Salomão, porque tinha muito sangue nas mãos de Davi, vai dizer a palavra de Deus. O rei Davi também estabeleceu um poderoso exército profissional. Ele conquistou vitórias lendárias contra os amonitas, filisteus, cananeus, moabitas, amonitas, arameus
e até amalequitas. O rei Davi indicou estradas e fortaleceu rotas comerciais. Sua ação trouxeram grande prosperidade ao povo de Israel. Amém? Olha que lindo, né? A vida pessoal de Davi. Vamos falar um pouco sobre a vida pessoal de Davi. O rei Davi teve ao longo da sua vida muitas esposas. Cabe informar que antigamente, né, se permitia vários casamentos. E concubinas também, com as quais ele foi pai de muitos filhos. Os filhos mais conhecidos de Davi na narrativa bíblica foram Absalão, Adonias, Amon, Salomão e Tamar, sua filha. A única filha que vai mencionar. Se o reinado à frente de Israel era próspero e exemplar, o mesmo não se pode ser dito da vida familiar de Davi. A família do rei Davi sempre esteve cercada de conspiração, intriga, rivalidades e tragédias. Um exemplo claro disso são os episódios envolvendo Absalão, que matou Amon, seu irmão, por ter violentado sua irmã Tamar. Ou seja, o irmão violentou a irmã e o outro irmão matou o irmão. Depois, ele próprio acabou sendo morto por Joabe, sobrinho do rei Davi, por traição. O rei Davi conseguiu unir 12 tribos, mas não conseguiu unir seus próprios filhos. Olha que curiosidade. O pecado do rei Davi, vamos falar. Foi no período de grande prosperidade do reino de Israel que Davi experimentou seu tombo mais amargo, onde conspirou, adulterou com Betseba e conspirou a morte de Urias, esposo de Betseba. E Urias era o seu soldado, seu homem, um dos seus homens de confiança. O rei Davi foi duramente repreendido pelo profeta Natã, expondo um pecado que até então parecia que ficaria encoberto. Ele achou que aquilo ficaria encoberto. Mas Deus revelou o profeta Natã e o profeta Natã foi duro com Davi. E ele foi repreendido duramente. Davi, então, casou-se com Betseba, né? Depois que ela se tornou viúva, né? A mão do próprio rei. Betseba se arrependeu profundamente, Davi se arrependeu profundamente do que ele fez. Deus o perdoou. Nosso Deus é longânimo, né? Benevolente, é misericordioso. Deus o perdoou e Deus amava Davi. Nós vamos entender aqui que Davi fez muitas coisas boas, mas ali ele aflorou a sua natureza humana, o pecado da carne. Deus perdoou Davi. Mas, como todo perdão, tem um mas. Semeadura feita, colheita certa. Deus perdoou Davi, mas não deixou de castigar o seu pecado. Não deixou de castigar o seu pecado. Leia lá em 2 Samuel, capítulo 12. A união entre Betseba e Davi, nasceu seu herdeiro, né? A primeira gestação ela perdeu, que a gente vai entender na história, que algumas coisas aqui tá bem resumida, esse estudo não tá contando, que Davi ali chorou, cobriu cabeça de cinza, fez todo aquele luto, para ver se o Senhor se comovia e salvava o filho, mas
Deus disse, você está perdoado, mas a espada não sai da tua casa, esse filho não vai vingar, entendeu? Porque está sendo fruto ali de uma coisa, de uma conspiração muito suja. Além do pecado do adultério, a morte do marido daquela mulher, o soldado dele. Então Deus levou aquela criança, tomou aquela criança para si, punindo Davi com aquela, né, morte daquele filho. E aí, depois que ele casou, acertou a situação dele com Betseba, porque ele também não poderia, depois desse pecado todo, deixar a mulher desamparada, né? Ele vai e tem outro filho, que é Salomão, e esse filho, sim, agrada o coração de Deus. Então, ele casou-se, né? Lá em 2 Samuel, tá. Perdoou, vamos ver onde que nós estávamos, 2 Samuel 12. Da união de Betseba com Davi, nasceu o seu herdeiro do trono de Israel, que é o rei Salomão. Ou seja, o que substituiu Davi e o que construiu a casa do Senhor, o templo de Salomão. As consequências do pecado de Davi puderam ser vistas claramente na sequência da história de Israel. Certamente, esse pecado descrito nas Escrituras é um alerta para cada um de nós. Pois o caráter santo e justo de Deus não tolera esse tipo de coisa. Perdoar é uma coisa, tolerar é outra. O caráter, vamos falar sobre o caráter de Davi, do rei Davi. O rei Davi estava longe de ser um homem perfeito. Porém, ele era uma pessoa sincera e fiel e leal aos seus amigos. Mas, principalmente, Davi era sensível à voz de Deus. O rei Davi era alguém que tinha seu coração completamente inclinado a Deus. Ele sabia que das suas condições humanas limitadas diante do Todo-Poderoso. Dessa forma, ele era verdadeiro em se arrepender e buscar o favor divino. Ou seja, o que já mencionamos, né? Ele pedia perdão de um erro. E tu pode ter certeza que aquele erro, ele se arrependia de coração e não cometia mais. Não é como vemos nos dias atuais. Senhor, me perdoa que eu menti e amanhã menti de novo. Senhor, me perdoa que eu fiz fofoca e amanhã faz de novo. Senhor, me perdoa que eu me prostituí e amanhã se prostitui de novo. Senhor, me perdoa que eu roubei e amanhã rouba de novo. Davi não era assim. Aquele pecado, ele nunca mais cometia. Ele arrancava da vida dele, ele repugnava, como se algo que entristeceu, que, né, entrou entre ele e Deus. Ele não deixava que aquilo mais entrasse entre ele e Deus. Ele poderia cometer outros, como ser humano que era, mas aquele nunca mais. O salmista Davi ainda tem alguns minutos. O rei Davi, nós vamos passar um pouquinho hoje de 20 minutos, porque vamos encerrar a história de Davi, tá bom? E depois vamos pensar em qual vamos recomeçar. Se você quiser sugerir, pode sugerir. O salmista Davi. O rei Davi é descrito como o doce salmista de Israel, 2 Samuel capítulo 23, versículo 1. O Antigo Testamento faz inúmeras referências a Davi como tendo sido um tipo de líder de adoração musical de Israel. Ele também foi um inventor de instrumentos, olha que lindo, musicais, e um habilidoso compositor. Leia lá em Neemias, capítulo 12, versículo de 24 a 46. E também em Amós, capítulo 6, versículo 5. De todos os salmos registrados na Bíblia, 73 deles, em seu título, atribui sua autoria a Davi, ou seja, 73 salmos é de autoria de Davi. Alguns deles são identificados como sendo salmos messiânicos. Na verdade, o próprio Jesus atribuiu a autoria de um desses salmos a Davi. Levíticos capítulo 20, versículo 42. E para encerrar o nosso estudo sobre o rei Davi, bem resumido, como eu disse, o rei Davi no Novo Testamento.
O rei Davi é citado inúmeras vezes, não apenas no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. A menção mais importante sobre sua pessoa é como sendo um ancestral segundo a carne do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 3, ele é citado com destaque na genealogia de Jesus nos evangelhos. Ao todo, existem pelo menos 58 referências ao rei Davi no Novo Testamento. Entre elas, está incluso o título frequentemente utilizado para se referir a Jesus como filho de Davi. No livro de Apocalipse, o apóstolo João registrou as seguintes palavras ditas pelo próprio Jesus: eu sou a raiz e a geração de Davi. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. E não vamos passar de 20 minutos, não, vai ser menos, já estamos em 16 minutinhos e eu encerro aqui. Uma das descrições mais conhecidas sobre quem foi Davi está registrada no livro de Atos dos Apóstolos. Nela lemos que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus, e esse nós vamos ler. Atos, capítulo 13, versículo 22. Vamos lá? Atos, esse eu vou ler para encerrar com você. Atos, capítulo 13, versículo 22. Diz assim: E tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Olha aí, quando diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi, esse grande rei de Israel, esse grande guerreiro, que foi de um menino, um simples pastor de ovelha do campo, um nada, um ninguém, um alguém que ninguém dava nada por ele, a rei de Israel. Além de rei de Israel, há um título muito maior que nós devemos todos desejar para nossas vidas: o homem segundo o coração de Deus. Título ficou aqui na terra, reinado ficou para a história. Agora, o homem segundo o coração de Deus, isso daí a Bíblia inteira só vai mencionar de Davi. Eu quero ser alguém segundo o coração de Deus, e você? Então que possamos ser diferente, fazer diferente, buscar a diferença, fazer o que é certo. Quando errarmos, não errar mais. Ao pecarmos, pedimos perdão e não vamos repetir o mesmo pecado. Sejamos bons, sinceros, honestos. Não estamos livres de pecar, mas, por favor, fuja da aparência do mal, e quando cometer um pecado, se arrependa de verdade, de coração, confesse ele a Deus, peça perdão e fuja daquele pecado como se ele fosse Satanás, que te afasta do caminho do Senhor. Não permita que nada entre você e Deus. Uma das frases desse salmista Davi é: não retire de mim o teu espírito. Os salmos são lindos e nós estamos sempre aprendendo com esses salmos. Então aqui, com 19 minutos e alguns segundos antes dos 20, eu encerro o estudo bíblico sobre Davi. Qual será o próximo tema que nós vamos estudar aqui? Vamos orar, pedir a direção de Deus. Pode sugerir, se o Espírito Santo testificar, eu trago para você. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor.